Corpos cancelados, os deslocamentos da censura, por Yaciara Fromner. No Brasil, hoje, para se ter uma posição cultural atuante que conte, tem-se que ser contra, visceralmente contra tudo o que seria, em suma, o conformismo cultural, político, ético, social. Da adversidade vivemos. Hélio Oiticica, Nova Objetividade Brasileira, 1967. Enquanto me preparo para iniciar a tessitura do texto, organizo o pensamento a partir de alguns dispositivos já sistematizados, reivindicando o acionamento dos sentidos e da reflexão crítica. Ao meu lado, sobre o tampo de madeira da mesa de jantar, a edição Degenerated Art, The Attack on Modern Art in Nazi Germany, 1937, organizada por Olaf Peters e publicada em 2014. Comprei o livro em 2017, na esperança de produzir algum artigo que versasse sobre o avanço da onda de censura nas artes no Brasil dos últimos anos. Em pilhas desiguais dispostas na minha frente, o Manifesto do Corpo à Terra, mimeografado, 1970, de Frederico Moraes, impresso nas últimas folhas em branco que sobreviveram ao isolamento. Escritos de artistas, anos 60-70, 2006, organizado por Glória Ferreira e Cecília Coutrin. Passagens, 2009, de Walter Benjamin, 1892 a 1940, organizado por Willy Bolli. Neo-Vanguardas, 1997, de Marília Andrés. Opinião 65, 50 anos depois, 2015, organizado por Max Perlingeiro e o catálogo emprestado do Corpo à Terra, um marco radical na arte brasileira, 2001. Em uma pasta de arquivo no computador intitulada O Corpo, reúno uma miscelânea de artigos, dissertações e teses. Há também uma outra pasta nomeada de Censura, com a coleção de artigos de jornais, prints de comentários nas redes sociais e links de vídeo relacionados à censura nos últimos anos. Escrevo partindo de 3 questões: uma exasperação interna que não consegue compreender como, em plena pandemia e em um contexto ampliado de redes de informação e comunicação, é possível que vozes retrógradas ocupem espaços de poder, não apenas no âmbito das instituições culturais, mas principalmente na esfera privada, que influencia as massas a partir de um ensejo de cegueira. A percepção de que a história, como Janus, ao olhar o passado ou olhar o presente, vê as mesmas coisas. Benjamin, 2009, página 585. E a consciência de que a melhor forma de resistência é o conhecimento. Tanto a forma bruta de reflexão inerente às manifestações artísticas, quanto o crivo crítico da percepção teórica. Olho novamente Degenerate, 2014. A capa do livro estampa uma litografia de Oskar Kokoschka, 1886 a 1980. Poster with Self-Portrait, também capa da revista Die Sturm, de 1910. O título da revista Die Sturm, A Tempestade, é profético, assim como a indicação ao artista New Numer, número novo, considerando a vanguarda artista registrada nessa revista, que circulou até 1932, ano que a Alemanha realizou sua eleição presidencial. Paul van Hindenburg, 1847 a 1934, atingiu a maioria dos votos nos 2 turnos da eleição, à frente de Adolf Hitler, 1889 a 1945. Apesar de vitorioso, o presidente Hindenburg foi obrigado a nomear o líder nazista como chanceler da Alemanha, cargo equivalente ao de primeiro-ministro, em nome de uma convergência nacional. Pressionado pela opinião popular, Hindenburg dissolveu a Câmara dos Deputados, acusada de corrupção. Suspendeu direitos civis após o incêndio do prédio do parlamento, Reichstag, e, com a saúde abalada, concedeu amplos direitos legislativos ao chanceler Hitler em 1933. Com a morte de Hindenburg em 1934, Hitler assumiu o poder como Führer und Reichskanzler, líder e chanceler do Estado, e partindo da ideologia nazista, o mundo mergulhou em um retrocesso inimaginável do ponto de vista cultural, humanista e intelectual.
Mas por qual razão relembrar esses episódios tão distantes do Brasil em tempo e espaço? Qual conexão eles têm com Do Corpo à Terra, 1970, ou com a onda de repressão às artes que incide sobre este país nos últimos tempos? Em 16 de janeiro de 2020, o secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, fez um discurso plagiando Joseph Goebbels, 1897 a 1945, ministro da propaganda de Hitler, 1933 a 1945, adaptado ao contexto atual. Imediatamente identificado pela imprensa como sendo uma cópia do manifesto proferido em 8 de maio de 1933, a declaração de Alvim assume postura oficial de governo ao ser publicada na página da Secretaria Especial de Cultura, expondo publicamente a posição ideológica da pasta. Alvim professa, 2020. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. Em sua preleção, o secretário indecorosamente replica Goebbels. A arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo. Será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Goebbels, 1933, Apu de Longerich, 2014, página 275. Recentemente, autoridades oficiais eleitas democraticamente ou empossadas politicamente em cargos públicos têm manifestado seu apreço pelo Ato Institucional número 5, 1968. Acredito que muitos deles fazem essas declarações sem conhecer minimamente o texto ou seu significado político, movidos pelo impacto midiático das declarações. O AI-5 expõe a premissa de qualquer discurso totalitário, a inversão de sentidos como forma de manipular ideologicamente as massas. Declara, no preâmbulo, que o objetivo da sanção é assegurar a ordem democrática baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, e, simultaneamente, suspende as prerrogativas do voto popular. Proíbe as atividades ou manifestações sobre assunto de natureza política, impõe a liberdade vigiada e retira o direito ao habeas corpus, instaura a repressão e sanciona implicitamente as práticas ilegais de tortura e as prisões arbitrárias. Nesse contexto, as vanguardas artísticas assumem um lugar de contraponto e contestação. Segundo Schwartz, 2009, página 62, apesar da ditadura, havia uma relativa hegemonia cultural da esquerda no país, o que tornou possível uma proposição cultural engajada, tanto curatorial quanto crítica e experimental. Observa-se um alinhamento ideológico de oposição ao regime e às formas conservadoras do pensamento, manifesto por essa geração. A liberdade do corpo e a rebeldia do espírito. O questionamento sobre o cativeiro da terra e o capitalismo, a denúncia e a oposição a toda forma de repressão, a postura crítica à ditadura militar imposta ao país são pontos de convergência nas curadorias, obras e manifestos. Toda censura é burra, reivindica Tom Zé ao driblar o olhar dos incautos na capa do disco Todos os Olhos, de 1975, feita por Décio Pignatari, 1927 a 2012. Da mesma forma, Frederico Moraes ironiza a ação dos agentes públicos locais durante o coletivo Do Corpo à Terra, em Belo Horizonte. Em abril de 1970, ainda vigia o Ato Institucional número 5, baixado pela ditadura militar em 13 de dezembro de 1968, que colocara o Congresso Nacional em recesso, estabelecendo a censura dos meios de comunicação, suspendendo os direitos individuais e oficializando a tortura. Na sequência, como se viu, vieram a cassação de mandatos legislativos, a aposentadoria compulsória de artistas,
professores e intelectuais, a prisão, tortura e morte de líderes estudantis e militantes políticos, a invasão de universidades, a censura às obras de arte, o êxodo e o exílio. A reação às medidas de exceção veio na forma de assalto a bancos, sequestro de embaixadores e boicote nacional e internacional à Bienal de São Paulo. A resposta dos artistas assumiu a forma de uma guerrilha artística, desarticulando o sistema da arte vigente. Todos os artistas que participaram do evento do Corpo à Terra receberam uma carta assinada pelo presidente da Hidrominas, autorizando-os a realizar trabalhos no Parque Municipal. Suprema ironia. Esse apoio oficial iria estimular mais ainda a radicalidade dos trabalhos. Afinal, como lembrou Luiz Alfonsos, foi esta carta que permitiu aos artistas transgredir as regras, o que, como era de esperar, provocou diversos atritos com a polícia e com funcionários do parque. Moraes, 2001. José Antônio de Vasconcelos Costa, 1916 a 2008, presidente da Águas Minerais de Minas Gerais S.A., Hidrominas, ao autorizar a ocupação do parque com uma extensão da mostra Objeto e Participação, inaugurada no Palácio das Artes no dia 17 de abril, não tinha a menor ideia do cunho político das ações, performances, instalações e ocupações projetadas para aquele e outros espaços da cidade. Se ambíguo é o texto que impõe a censura, ambígua será a arte que se opõe a ele. Tiradentes, Totem Monumento ao Preso Político, 1970, de Cildo Meireles, apresentado no Do Corpo à Terra. Cria uma dissonância proposital e mexe com os brios nacionalistas, ao colocar um regime de equivalências o sacrifício do herói e o sacrifício das galinhas queimadas na instalação, além de provocar uma mensagem ambígua a partir do título, uma vez que a alusão ao preso político poderia evocar o julgamento do passado inconfidente e, ao mesmo tempo, compor os encarceramentos do tempo presente. A ação de Meireles consistiu em amarrar 10 galinhas vivas em um poste de madeira e atear fogo, queimando-as vivas. Além das cinzas, restaram da ação algumas poucas fotografias e talvez uma lembrança amarga de quem assistiu à cena. Tratava-se de um gesto radical, que somente pode ser compreendido ou tolerado se relacionado ao momento de forte tensão política e social pelo qual passava o país. Couto, 2019, página 112. Sobre a obra, Frederico comenta, de forma irreverente, a resposta dos políticos locais. O ritual de queima de galinhas vivas executado por Cildo Meireles foi condenado por deputados em discursos inflamados durante o almoço que precedeu a entrega de medalhas da Inconfidência em Ouro Preto, durante o qual, aliás, se serviu frango ao molho pardo. Moraes, 2001. A ação Situação TT1, 1970, de Arthur Barrio, também produzida para Do Corpo à Terra em 1970, fazia parte de um projeto maior denominado Situações, trabalhos realizados com materiais mistos como lixo, papel higiênico, resíduos humanos e carne, que deu origem às Trouxas Ensanguentadas, TE, 1969, apresentadas pela primeira vez no Salão da Bússola no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, MAN RJ. Para além da obra exposta nas dependências do museu e posteriormente abandonada no jardim do museu, Barrio, acompanhado de Luiz Alfonsos e César Carneiro, gerou um ato contínuo de abandonar em distintos pontos da cidade 500 sacos, criando o percurso das situações. Em Belo Horizonte, análogo às Trouxas Ensanguentadas, Situação TT1 foi proposta em 3 atos. No primeiro, o artista preparou 14 trouxas de pano, contendo sangue, carne, ossos, barro, espuma de borracha, etc., registrado por César Carneiro. No ato seguinte, as sacas foram jogadas no Ribeirão Arrudas, que corria atrás do parque, a partir da própria autorização da Hidrominas. No último ato, o artista lançou 60 rolos de papel higiênico no mesmo ribeirão.
Houve uma confluência enorme de pessoas no Parque Municipal, no centro da cidade, no Ribeirão do Arruda, Arrudas. Veio a polícia, veio o corpo de bombeiro, foi um negócio completamente inesperado. Depois disso eu fugi no primeiro ônibus. Diretamente, acho que não houve repressão. Também, para que ficar para a palestra? Depois daquilo, eu ainda fiz o papel higiênico no dia seguinte. Eram 60 rolos de papel higiênico espalhado, disperso pelas pedras do Ribeirão do Arrudas, que era a terceira parte do trabalho. E depois disso, simplesmente me afastei. Peguei um ônibus e vim-me embora. Barrio, 2005, Apude Delamore, 2014, página 117. A obra é literal. Quem tem olhos, que a veja. A carne mais barata do mercado na época da ditadura, 1964 a 1985, era a carne do preso político. De acordo com o Direito à Memória e à Verdade, 2007, publicado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, milhares de pessoas foram presas, exiladas, caçadas e morreram sob tortura. Muitos assassinatos foram encobertos a partir do simulacro de acidentes e suicídios. Outros corpos foram desovados e os restos mortais ocultos. Em Do Corpo à Terra, outras obras sinalizaram a situação dos presos políticos, como Opção 3 ou Volver, 1970, de Alfredo José Fontes, 1944 a 1991. A instalação feita com ripas de engradados de madeira dispostos com cercas de confinamento de animais para engorda ou abate foi definida pelo artista como metáforas de comportamento político. Até que ponto a obra remetia às restrições descritas no terceiro artigo do AI-5, 1968, que sancionava as intervenções nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição, tornando reféns todos os agentes públicos, de direita ou de esquerda, de forma ou volver, verbo transitivo direto que significava dirigir-se para outra direção, declarado no título, reivindica uma mudança de rumos. Em qual medida tinge e questiona a liturgia militar, direita, esquerda, volver. Habeas corpus, em latim, significa ter um corpo. A supressão do habeas corpus pelo AI-5, 1968, determinou que cada preso político ficaria privado do direito ao seu corpo. Sine corpus, sem corpo, desprovido do direito civil e da identidade, o corpo é cancelado. Em 2015, ano que se comemorou os 50 anos da mostra Opinião 65, devido à amplificação de vozes conservadoras nas redes sociais, inicia-se um processo de criminalização de expressões artísticas em todo o mundo. Nesse ano, a Free Muse, organização internacional que presta consultoria à ONU, registrou 469 casos de censura e ataque contra artistas, sendo que 3 assassinatos. O número representa um crescimento de 98% em relação a 2014, aponta o jornalista André Miranda, 2016. Na reportagem, a religião, as empresas, as associações criminosas, os governos e o linchamento virtual são apontados como os principais agentes e, apesar de não constar no relatório, o Brasil já dá sinais de um volver político-ideológico. Em 2016, a Free Muse registrou o dobro de casos de artistas que tiveram a violação de seus direitos, significando 200% em relação a 2015. No ano seguinte, a violência contra expressões artísticas no Brasil é incluída no mapa. In 2017, on average, every week one person was prosecuted for expressing themselves artistically. Together, 48 artists were sentenced to over 188 years in prison. Women artists were attacked, arbitrarily restricted, and had their artistic freedom violated. Minority artists faced terrorist charges. LGBT artists were persecuted and their art censored. Thousands of pieces of art, music, painting, theater, dance, and literature were censored, vandalized, and destroyed. We live in a world where artistic freedom is not for everyone. Pliepet, 2018, página 6.
2017 marcou o início de uma onda conservadora envolvendo o ataque sistemático às manifestações artísticas no país, sendo o corpo o maior alvo da repressão. No website do Observatório de Censura à Arte, é possível ter uma dimensão significativa do mapa da censura e seus perpetradores nos últimos anos. O projeto, de cunho jornalístico, iniciou-se a partir do episódio do Queer Museu, 2017, evento emblemático que propunha refletir sobre a transgressão do corpo proposta pela teoria queer. Pensar queer significa questionar, problematizar, contestar todas as formas bem comportadas de conhecimento e de identidade. A epistemologia queer é, nesse sentido, perversa, subversiva, impertinente, irreverente, profana, desrespeitosa. Silva, 2000, página 107. Inaugurada no dia 15 de agosto no Santander Cultural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a coletiva foi sumariamente fechada em 8 de setembro, exatos 24 dias após sua abertura. A mostra, centrada em questões voltadas à diversidade sexual, como o próprio título aponta, expunha 270 obras de 85 artistas. Acusada em mídias sociais de promover a pedofilia e desrespeitar as religiões, o instituto responsável por sediar o evento não se deu ao trabalho de ouvir o curador, Gaudêncio Fidelis, antes de tomar qualquer iniciativa. 5 membros do MBL alternadamente ingressam na exposição na tarde do dia 6 de setembro de 2017, com câmeras, fazendo vídeos e abordando e assediando os visitantes, dizendo coisas que até hoje tenho dificuldade de repetir, mas estão nos mais de 10 mil vídeos do YouTube. Tem muitos que são difamatórios. Eles continuam esses ataques na sexta e no sábado, e o Santander fecha a exposição no domingo sem consultar a mim como curador nem a produção. Foi uma decisão unilateral. Fidelis, 2017. Em outra reportagem, a chamada Queer Museu, a exposição mais comentada e menos vista de 2017, Gobi, 2017, revela a incoerência das manifestações em relação à dissonância do invisível, o questionamento do não visto e o desprezo pelo que não se conhece. A maior arma da censura nas artes é o que os detratores repetem as mesmas frases de efeito, sem ao menos procurar ver ou compreender o visto. A fratura entre o que vemos com o olhar e aquilo que ideologias totalizantes impõem ao sentido se instala exatamente no vazio da reflexão, na ausência do conhecimento e na invisibilidade do diálogo. No mesmo ano, na exposição de Pedro Moraleda, 1977 a 1999, no Palácio das Artes, Faça Você Mesmo Sua Capela Sistina, sob curadoria de Augusto Nunes Filho, o mesmo desgesto se repete. Ao questionar algumas pessoas que compunham a turba disposta na frente do palácio, munidas de velas e terços, a resposta à minha pergunta sobre se gostariam que eu, professora de História da Arte da UFMG, explicasse a obra foi pautada pela mesma resposta: não vi e não gostei. Acirrada por pressões religiosas radicais, posições políticas conservadoras e ideologias pautadas pela misoginia, pela homofobia e pelo racismo, a voz da maioria, como alguns poucos reclamam, parece desprovida de racionalidade ou clareza de ideias. Carece de subsídios do conhecimento, substituído pelo lugar comum da fake news, e grita inflamada por um discurso de ódio privado no sentido ético. Essas vozes reclamam uma postura que transforma seres humanos em rebanho cego, manada avassaladora que atropela e esmaga a divergência, pois não encontra o olhar naquilo que não é espelho. A imbecilidade humana não tem limites, reclama Kurosawa em Sonhos, 1990. La Bête, a Besta, performance do coreógrafo Wagner Schwartz, apresentada no dia 26 de setembro de 2017 no Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, foi vítima da mesma reação viral conservadora. Cabe pontuar que a performance era realizada desde 2015, mas apenas quando foi alvo de críticas nas redes sociais, insuflados pelo linchamento virtual, é que o trabalho repercutiu de forma negativa.
A justificativa? A interação de uma criança com o corpo nu de um homem durante a apresentação. A obra é uma homenagem do artista à série Bichos, 1960, de Lygia Clark, 1920 a 1988, a partir da projeção do corpo do performer em cena, aberto à manipulação do público, da mesma forma que o objeto, bicho, composto de dobradiças, permitia sua articulação. 4 dias depois da performance, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar as denúncias feitas sobre a apresentação. Ao longo desses 3 últimos anos, inúmeros artistas, exposições e obras foram desqualificados, sem nenhuma chance de diálogo com seus detratores, cegos diante da arte e surdos à teoria crítica. As obras Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e Corpo e Sangue de Cristo, de Ailton Diller Malaquias, abordando a pedofilia na igreja e os vendilhões de imagens religiosas, foram retiradas da exposição de Mitra, Food Truck em Nome de Deus, 2017. Inaugurada Salão de Exposições da Damastor Centro, em Guarulhos, São Paulo. O espetáculo O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que apresentava uma personagem trans no papel de Jesus Cristo, foi proibido em Jundiaí, São Paulo, 3 dias antes de sua estreia e sofreu tentativa de censura em outras cidades, 2017. A obra de Gildate Moura Júnior, feita para a capa do HQ Castanha do Pará, foi retirada de uma exposição em um shopping de Belém do Pará após pressão das redes sociais, 2018. Em 2019, o Ministério da Cidadania cancelou o edital que selecionaria programas para transmissão em TVs públicas, alegando presença de finalistas da linha de diversidade de gênero, que trazia 3 projetos com temática LGBTQIA+, Afronte Transversais e Religare Queer. Observatório de Censura à Arte, 2021. Além de proibidas, diversas obras sofreram a barbárie do tempo presente. Em Ouro Preto, Minas Gerais, a Guarda Municipal destruiu um tapete de serragem em homenagem à vereadora Marielle Franco, 1979 a 2018, desenhado nas ruas como parte da procissão da Semana Santa, 2019. 10 dias após sua abertura, a exposição de arte indígena Mbai, realizada no Centro Cultural Mestre Assis de Embu das Artes, São Paulo, teve 30 obras vandalizadas, 2019. Antes das normas restritivas relacionadas à contenção da Covid-19, a Polícia Militar interrompeu um ensaio aberto do grupo Baque Mulher, em Martinhos, Paraná. Um movimento nacional de maracatu liderado por mulheres negras, 2020. A exposição Ruína, da artista Lulu Kaeli, teve sua visitação interrompida na Galeria Municipal de Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, em fevereiro de 2020, devido às fotografias do ânus da artista. Em Belo Horizonte, a obra Deus é Mãe, 2020, de Robinho Santana, feita durante o Circuito Urbano de Arte Cura, na fachada do edifício Itamaraty, gerou processos judiciais. Observatório de Censura à Arte, 2021. O que há de comum em todos esses processos de censura, desqualificação e destruição? Uma ignorância absoluta dos motivos propulsores das poéticas apresentadas. Em alguns momentos fica evidente a demanda política da visibilidade nas redes. Há quase uma encenação diante do público, mas não se engane, isso não significa que esses inquisidores não pensem dessa forma. 50 anos separam o Festival Durante da proposta do Corpo à Terra. Nas inscrições dos artistas para o festival, o corpo trans, o corpo negro, o corpo índio, o corpo feminino, o corpo enclausurado conduziram a maioria das propostas encaminhadas, reproduzindo os mesmos dispositivos de arte que têm sido cancelados nos últimos anos. São questões políticas atualizadas. O título dessa escrita, Corpos Cancelados, os deslocamentos da censura, remete à percepção do deslocamento da repressão do corpo político partidário para o corpo político identitário.
No início dos trabalhos dos curadores, as perguntas "o que é arte?" ou "o que é performance?" não foram consideradas relevantes, pois, para além dos princípios acadêmicos ou da teoria crítica, Camila Buzelin, Paulo Nazaré, Shima e eu encontramos um denominador comum: a compreensão de que este é um terreno movediço, onde a matematização dos sentidos não encontra lugar. Os princípios são fluidos e os conceitos não estabelecem aderência diante da potência da multiplicidade dos formatos, das linguagens, das reflexões. Como afirma Frederico Moraes no Manifesto do Corpo à Terra, o horizonte da arte hoje é mais impreciso ambíguo, provável, porém necessário. 1970, página 1. A dimensão do desejo do olhar, do repertório de cada curador procurou encontrar os pontos de inflexões, as conexões possíveis, a atualização política das questões postas no evento anterior. Algumas das propostas se destacaram pela capacidade ampliada de utilizar as novas tecnologias e pela edição cuidadosa. Outras, pelo conceito confessional por trás da performance. Edite, uma ginástica autobiográfica fragmentada em vários selfies, inscrita pelo mineiro Cyber.org Rudá, transborda questões sensíveis do processual transgênero e abarca princípios comuns a todos nós: identidade, adversidade, lugar no mundo. Se os espelhos de Luciano Guzmão, expostos no parque sob o título de Reflexões 1970, não encontraram a própria imagem refletida, a dissonância entre o ver e o visível, determinantes no princípio poético de ambas as obras, criam a fratura necessária para a compreensão do olhar. Em entrevista concedida a Carolina Delamore, 2014, páginas 119 e 120, Guzmão comenta: "Peguei o espelho e caminhei com ele pelo parque. Colocava o espelho numa posição em que eu pudesse ver o Ribeirão Arrudas. Comecei a atirar pedras no córrego olhando para o Arrudas no espelho e não para o Arrudas real. Foi fazendo coisas desse tipo, quer dizer, fui apropriando os objetos para a reflexão. Eram reflexões e reflexões, nos dois sentidos." A máquina de moer pretos de Dona Conceição não admite concessões. Na literalidade da performance reside seu vigor poético. Conversa com Tiradentes, totem monumento ao preso político de Cildo Meirelles, com Corpos de Papelão 1970 de Carlos Vergara e com Situação TT1 de Arthur Barrio, numa dimensão subliminar. Assassinatos de negros aumentam 11,5% em 10 anos e de não negros caem 12,9% no mesmo período, diz o Atlas da Violência no Brasil, IPEA 2018. Nesse caminho de dissonâncias, Ações em Confinamento, de Aline Lupe Grossi, dialoga a atualização Opção 3 ou Volver, de Alfredo José Fontes. Os engradados utilizados na feiura da obra remetem a cercas para animais, sendo definidos pelo artista como metáforas de comportamento político, simulacros do confinamento dos homens e dos bichos para o abate. Atualizando o confinamento em tempos de pandemia, Aline Lupe Grossi nos expõe ao limite da razão. Não cabe aqui discorrer sobre os critérios de todas as obras selecionadas. Em algumas, o precário, em outras, a qualidade técnica, em algumas, a estética, em outras, o conceito. Artistas consagrados e artistas muito jovens. Como sinalizado, o princípio articular das escolhas foi o desejo, as camadas de sentido que atuaram como dispositivos aos nossos olhares, assim como as obras que amparam este texto. Sobre qual deslocamento operamos? O cancelamento do corpo civil, a partir da limitação do habeas corpus, articulou a repressão durante a ditadura militar, 1964 a 1985. O cancelamento do corpo civil, a partir da limitação do habeas corpus, articulou a repressão durante a ditadura militar, 1964 a 1985. O cancelamento do corpo divergente sob o crivo do linchamento midiático torna exposto os principais ideológicos equivocados moventes.
Sine corpus, sem corpo. Desprovido do direito à visibilidade, o corpo é cancelado. Frederico Moraes, 1970, página 4 a 5, reposiciona os dispositivos da arte ao afirmar: a vida que bate no seu corpo, eis a arte. O seu ambiente, eis a arte. Os ritmos psicofísicos, eis a arte. A vida intrauterina, eis a arte. A suprassensorialidade, eis a arte. Imaginar, eis a arte. O pneuma, eis a arte. A apropriação de objetos e de áreas, eis a arte. O puro gesto apropriativo de situações humanas ou vivências poéticas, eis a arte. Parafraseando Hélio Oiticica, atualmente no Brasil, para fazer frente à cultura de linchamento midiático atuante, é preciso posicionar-se visceralmente contra todas as vozes que avoquem o discurso de ódio, o preconceito, o negacionismo e o retrocesso das conquistas políticas da democracia. Da diversidade, vivemos.